Quando eu era criança, passava boa parte das minhas férias na casa da minha avó. Ela morava em uma casa de fazenda antiga, cercada por campos de milho e isolada de qualquer vizinhança, então o silêncio era absoluto à noite. Ela sempre preparava um ninho com cobertores e travesseiros no chão da sala, me deitava ali e ficava sentada ao meu lado, acariciando minhas costas até eu adormecer. A sensação de aconchego dela sempre me acalmava, mesmo na escuridão daquela casa assustadora. Uma noite, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, acordei sozinho na sala, num breu quase completo. Estava escuro de uma forma que nem a janela deixava entrar uma fresta de luz. Por um momento, fiquei confuso, esquecendo onde estava. Lembro de estar deitado de costas e meio grogue. Levantei a cabeça para olhar em volta. Só conseguia distinguir os contornos do armário grande onde ela guardava a TV. O silêncio era tão absoluto que conseguia ouvir até o som da minha própria respiração. E então, veio aquela sensação, a sensação de que eu não estava realmente sozinho. Com o coração batendo mais forte, rolei lentamente para olhar para trás, apoiando-me nos cotovelos, até que meu olhar caiu direto em uma figura pequena. Uma garotinha estava parada na cabeceira da minha cama improvisada, me observando. Ela parecia ter uns 8 ou 9 anos, com cabelos escuros e cacheados e usava um vestido de estilo antigo, mais curto, parando nos tornozelos, como algo que minha avó poderia ter usado quando era jovem. Ela estava de pé, muito perto, e seu olhar era fixo e curioso, mas não hostil. Ela tinha um brilho azulado em torno dela, como se estivesse levemente envolta em uma névoa. Eu não estava exatamente com medo, na verdade, era uma mistura estranha de curiosidade e uma leve ansiedade. Aquela luz ao redor dela não iluminava nada ao redor, parecia contida, como se fosse parte dela. E de alguma forma, eu sabia que aquilo não era normal. Eu estava muito acordado e sabia que o que via era real. O mais estranho é que não ouvi nenhum barulho, nenhum passo, nenhum movimento, apenas ela ali, parada, como se tivesse aparecido do nada. Curioso, estendi a mão, lentamente, para ver se conseguia tocar nela. Mas antes que eu me aproximasse, algo estranho aconteceu. Ela começou a desaparecer. Não foi como alguém desaparecendo de repente, foi mais como se ela estivesse se dissolvendo, se transformando em uma espécie de névoa que flutuava para longe. As partículas que antes formavam seu corpo começaram a se mover em direção à janela, passando por ela sem fazer barulho algum, e desaparecendo na escuridão lá fora. Isso me deu um frio na espinha. Finalmente, senti o medo tomando conta, e gritei o mais alto que pude: "Vovó!" Ela veio correndo, me acalmou e tentou me convencer de que eu só tinha tido um pesadelo, mas eu sabia que não era sonho. Estava muito desperto para isso. Minha avó acabou ficando comigo aquela noite, segurando minha mão até eu dormir, mas as coisas não pararam por aí. Naquela mesma noite, acordei de novo, mas desta vez, ela não estava comigo na sala. Quando abri os olhos, percebi algo estranho. A porta do corredor, que levava aos quartos e ao porão, estava entreaberta, e uma luz fraca e amarelada vinha lá de dentro. Fiquei encarando a porta, tentando entender de onde vinha aquela luz, porque sabia que minha avó tinha o costume de apagar todas as luzes antes de dormir. Foi então que percebi uma sombra se movendo no corredor, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. A sombra era alta e parecia mais alta que qualquer pessoa que eu conhecesse, mais alta que meu avô, que já era um homem bem grande. O corredor ficava completamente escuro, entre uma volta e outra da sombra, eu conseguia ver os traços de um rosto que me observava lá do fundo. Esse rosto parecia sorrir, mas o sorriso era vazio, como se fosse apenas uma máscara. O que quer que fosse aquilo, me dava uma sensação de que não queria apenas me observar, queria que eu ouvisse, que eu sentisse medo. No dia seguinte, não disse nada para minha avó, mas ela percebeu que eu estava quieto demais e mais grudado nela do que o normal. Foi só anos depois que ela decidiu me contar. Ela já sabia que a casa era assombrada.
Disse que muitas vezes via uma figura alta andando pelos corredores de madrugada, que as portas tremiam e batiam sozinhas quando ninguém mais estava em casa, que ouvia passos pesados vindos do escritório do meu avô, onde ele guardava documentos antigos e lembranças da família. Uma vez, ela até viu uma garotinha de cabelo escuro correndo pelo quintal, olhando para dentro da janela da sala, como se quisesse entrar. Mesmo agora, depois de tantos anos, ainda sinto aquele calafrio quando lembro do rosto daquela garota e da sombra no corredor.